Oi, pessoal, bom dia para mais um café da manhã aqui com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Hoje a gente tem o prazer de receber o nosso confrade Vicente Malheiros. Vicente já esteve aqui conosco uma outra vez, né? Logo no começo das lives e volta como prometido, né? Que ele tinha já feito essa promessa que voltaria para falar sobre a aeroviária aeronáutica. Bom dia, Vicente, como é que você está? Bom dia, já estou a postos aqui. 8 horas em ponto, não é? Apesar do fuso horário, né? Pois é, exatamente. Olha, um monte de amigos nossos já entrando, Madeira já está aqui conosco. Madeira, hoje a gente vai falar de uma profissão especial, que é a profissão dos aeroviários e dos aeronautas. Entender um pouco como funciona tudo isso. Até porque esse tema é bem importante, porque é uma das funções mais afetadas, né? O turismo foi uma das áreas mais afetadas por toda essa questão da pandemia. Mas só lembrando, né, Vicente, vou te apresentar antes. Vicente é titular aí da cadeira 87 da academia e é desembargador no Pará. E eu digo que a coisa mais importante do currículo dele é que ele é o nosso músico, autor do hino da nossa academia, não é? Fora todas as outras qualidades, mas a música é uma coisa que nos une, né, Vicente? A música não tem fronteira, não tem discriminação, não tem nada, não é? Bom dia para quem está chegando agora. E vamos começar um bate-papo a respeito dessa questão dos aeroviários e dos aeronautas. Eu acho que a principal diferença que a gente deve fazer é entre um e outro, Vicente, porque é tudo a mesma coisa. Como é que funciona isso, né? Porque tem o pessoal de terra, tem o pessoal de bordo, e com esse fechamento das fronteiras, por exemplo, os Estados Unidos ainda está com a fronteira fechada, a Europa começa a abrir as fronteiras. Isso quer dizer que todos os aviões no pátio, né? Até o Jorge Honor, quando conversou conosco a respeito dessa medida provisória 945, ele chegou a falar que um dos efeitos dela foi a questão de emprestar os pátios para que essas aeronaves pudessem ficar estacionadas. Parece que só 30% da frota que está funcionando, né? E obviamente que isso vai impactar o mundo do trabalho. Então, como é que a gente entende isso? É aeroviária, aeronauta? Vamos falar, explica um pouquinho para a gente a respeito disso, Vicente, que é tão confuso, né? Ou profissão difícil, né? Cheia de peculiaridade e particularidade, né? Pois é, eu renovo meu bom dia a você, a todas as confreiras, os confrades da academia e todas as pessoas que nos dão a honra de estar nos assistindo aqui. Inclusive, se for o caso, os aeroviários, aeronautas, e não gostaria de deixar de iniciar essa minha colocação fazendo algumas homenagens muito rápidas para depois entrar no esquema. Acho que temos que entrar assim com essas homenagens. Eu tenho dois cunhados, irmãos da minha esposa, que são da reserva, depois de trabalharam longos anos, várias décadas, na aeronáutica. Ambos são da reserva, são aposentados da aeronáutica. Eles foram da antiga FAB. Não sei se ainda existe a FAB. Não é? Então, eles viajaram especialmente, porque eles são de Santarém também, aqui na Amazônia. São brigadeiros, ambos chegaram ao ponto praticamente máximo da carreira. Eles viajaram na Amazônia desde o Acre até aqui a Belém, indo pelo Nordeste algumas vezes, até pelo exterior. Eles estão aposentados, estão em Brasília ambos. É o Edil, não é? E o Ivan. Presta homenagem aos dois. Esses dois são aeronautas. E eles são aeronautas não da aviação comercial, da aviação oficial das Forças Armadas, na época que prestaram um serviço muito importante no Brasil, especialmente no interior da Amazônia. Tem uma história. As outras duas homenagens que eu gostaria de começar a fazer, ligeiramente, é a meu avô paterno. Você falou que eu sou músico. Na verdade, essa é a minha origem. Eu sou magistrado já da maturidade, depois que tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, mas antes
me interessar pelo direito e depois até pelo magistério também, eu me vi desde criança como músico, porque começou tudo com meu avô paterno, que eu quero prestar homenagem a ele. Em 1925, o meu avô paterno, José Agostinho da Fonseca, compôs uma música, em 1925, chamada A Valsa do Aviador. E em 1927, ele fez um fox, chamado Fox Oriental, que é um estilo mais americano, né? Às vezes para festa, para uma peça de teatro de revista, que hoje existe, até em televisão, mas antigamente era teatro mesmo, chamado Sonho de Ícaro. Uma em 25, outra em 27 do século passado. Então, veja bem, numa dessas peças, que depois eu vou fazer melhor alguma referência, ligeiramente, ele fala em Santos Dumont, que é o pai da aviação, fala em Severo, que era um inventor, um político, que era o grande concorrente do Santos Dumont, não é? Aliás, tem um outro nos americanos, e também acaba mencionando ao Pinto Martins. Para quem já foi a Fortaleza, o nome do aeroporto de Fortaleza é Pinto Martins. Esse Pinto Martins era um aviador que no ano de 1922, portanto, no mesmo ano da Semana da Arte Moderna, aí em São Paulo, ele fez o primeiro voo. Ele era um visionário, foi um sonho, foi até um sonho mais do que de Ícaro. Ele fez o primeiro voo entre Nova York e Rio de Janeiro. Eu não sei em quantos lugares parou esse avião, chegou a bom termo, e depois contou toda uma história, né? Então, na letra da Valsa do Aviador, tem uma homenagem a Dumont, Severo e Pinto Martins. Eu não gostaria de iniciar esse tema sem fazer essa retrospectiva histórica. Voltando a Ícaro, nós sabemos da mitologia grega que Ícaro desejou voar, e ele preparou uma asa e saltou, mas infelizmente não teve sucesso, né? A gente, quando vê os passarinhos voarem, a gente, poxa, por que eu não posso voar? Só que a gente pode voar. A gente voa através dos aviões. Não vou falar da asa delta, helicóptero e outras, mas vamos nos resumir agora aos aviões. Muito bem. Como nós sabemos, uma aeronave ela tem uma certa herança, digamos assim, da navegação marítima ou fluvial. Lá no navio tem um comandante, que é a autoridade máxima, que, aliás, pode fazer até casamento, óbito lá no navio, não é isso? Tem uma autoridade máxima. E no avião tem o piloto, que é o comandante também, que é mais ou menos equiparado à situação das antigas caravelas, depois navios, não é? Aqui na Amazônia, de onde eu sou originário, particularmente, nossos caminhos são os rios, os igarapés, os lagos, quer dizer, é tudo muito mais água do que terra e ar. Mas nós vamos nos localizar agora no ar. Então, você me pede para fazer uma ligeira distinção para o nosso público que está nos dando a honra entre aeroviário e aeronauta. Rigorosamente, em uma linguagem bem simples, o aeronauta é aquele que navega no ar, que atua no avião. São os tripulantes do avião, que se resume nos pilotos, comissários de bordo, tem a aeromoça, não é verdade? Figura tão conhecida, e mecânico de voo. Esse mecânico de voo a gente muitas vezes não se dá conta, mas eles estão no avião. Então, piloto, comissários e mecânico de voo são aeronautas que voam. E o aeroviário são aqueles que trabalham para as empresas de aviação, mas em terra. Só que tem uma dupla classificação também nos aeroviários, chamados aeroviários, digamos, de balcão, não é? E os aeroviários de pista. Muitos deles até trabalham nos dois. Sai do balcão e vai atender alguns trabalhos na pista, que sabemos. Mas isso envolve uma quantidade enorme de profissionais. O nosso tema agora são os impactos trabalhistas em virtude da aviação civil.
né? Muito particularmente medida provisória que saiu a respeito desse tema. Então, tem uma série de atividades, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que envolve uma cadeia enorme no mercado de trabalho. Um levantamento foi feito, chegou à conclusão que a participação do mercado de trabalho ligado à área da aviação e essas atividades todas vinculadas superam a 10% da mão de obra mundial. Porque quando você marca uma passagem, né, para você vai, vamos supor, vai num país que muito brasileiro vai, Portugal, né? Você marca uma passagem, você vai marcar um hotel, muitas das vezes, você vai utilizar uma agência de turismo, não é? Você vai a restaurantes, não é? Você vai até coisas ligadas ao turismo, teatro, um passeio, uma praia. Então, isso tudo envolve uma quantidade muito grande de profissionais. Então, o aeronauta é aquele que voa, aqueles que voam. E os aeroviários, aqueles que trabalham para a empresa sem voarem. Eventualmente, o aeronauta pode fazer um ou outro serviço em terra, muito como complemento. E o aeroviário pode ser chamado, muitas das vezes, para atuar no avião, especialmente quando está parado. Não é? Ele faz algum serviço lá no avião, mas não voando. Aeroviário em terra, o aeronauta voando. Eles têm legislações distintas. A do aeronauta havia uma lei de 1984, que ela foi revogada em 2017, e atualmente essa lei é que está em vigor, que é a Lei 13.475, 2017, dos aeronautas. E dos aeroviários é um decreto um pouco antigo, digamos assim, não é? Mas que está em vigor. É um decreto 1232 de 1962, não é? Quer dizer, já faz algum tempo. Eu diria para você, assim, rápidas pinceladas para início de conversa, que a legislação dos aeronautas é muito detalhada e deve ser mesmo, pelas peculiaridades da sua atividade. Do aeroviário, umas peculiaridades, mas do aeroviário se assemelha bastante ao trabalhador comum, com algumas peculiaridades, mas não são tantas atividades. A diferença maior é dos aeronautas, que, aliás, tem uma categoria, de certa forma, forte, que tem um sindicato, inclusive, de âmbito nacional para defendê-los. Mas, ô Vicente, você acha que essa legislação do aeronauta, que você já falou, ela era uma legislação bem detalhada, não é? Ela serviria para resolver problemas dessa fase que a gente está? Porque, claro, se em alguns países a aviação parou 100% realmente, né? Aqui, não sei se o dado é correto, mas parece que 70% parou, né? Ainda tem alguns voos voo civil, né? Porque realmente os voos que são os estatais, vamos dizer, entre aspas, ainda que ocupe a aeronave privada, porque estão fazendo aí o transporte de insumos e materiais necessários, principalmente para acolher a questão da saúde, elas continuam voando. Mas a grande maioria que essa aviação civil, essa questão da aviação para turismo, parou, né? Até mesmo com a possibilidade de retorno às atividades, como alguns países já vêm retornando, claro que com restrições, mas as pessoas ainda estão com muito receio de viajar, óbvio, porque a situação está incerta em todos os sentidos, né? E a gente acha aí, existe uma expectativa de que até o final do ano vá desse jeito. Essa legislação conseguiria resolver as questões desses trabalhadores? Eles não estão trabalhando, não dá para fazer home office, não é? Esses trabalhadores os aeronautas não tem como fazer. Os aeroviários, sim, imagino que eles estão quase loucos com os atendimentos das chamadas para poder para cancelamento e para remarcação. Mas os aeronautas não. E a legislação ela conseguiria atender isso ou teria que ser a situação deles efetivamente teria que ser resolvida por negociação coletiva ou negociação individual? Aliás, caberia nesse caso a negociação individual, porque fica
complicado, né? Uma tripulação, a gente imagina, como você falou, o avião, a tripulação é composta por várias pessoas. É difícil negociar só com um, né? Parece que o ideal seria uma negociação coletiva aí para todos eles. Como é que fica essa questão? A lei resolveria isso? A lei não resolveria? Como é que fica o contrato desses trabalhadores? Que não sabem quando vão voltar a voar direito, não é? É verdade. Acho que você tocou num ponto muito importante. Ah, eu acho que no Brasil, até que viessem essas medidas provisórias, lei nenhuma, nem mesmo desses aeronautas, aeroviários, poderia resolver uma situação completamente nova, imprevisível, alguns dizem de força maior, né? Que veio assim antecipar, como muitos já disseram, muitas coisas que só tinham em filme de ficção. Uhum. Quando nós vimos alguns filmes que um vírus atacaria, e a gente vê, às vezes, filme de ficção, e é hoje até um pouco de realidade, porque já inicia avião sem piloto, carro sem motorista, não é verdade? Isso é algo que a gente só viria na ficção para muito longe, digamos assim. E nós estamos vivendo, quer dizer, quebrou uma série de etapas na história que, como a gente costuma dizer, eu até já disse em outra ocasião, esse momento de crise pode ter antecipado algumas décadas. Eu não vou dizer milênios, né? mas, mas diversas décadas. Só que isso, apesar de todo o problema que pode acontecer, com mortes e tudo mais, decorrente da pandemia, isso a gente pode tirar algum proveito tecnológico e até nas relações de trabalho. Você se lembra que a aviação, especialmente estão falando da aviação, a aviação ao tempo da guerra, né? Especialmente da Segunda Guerra, ela foi muito desenvolvida. É possível se dizer que o avião, nos moldes em que ele se encontra hoje, talvez seja um dos inventos humanos mais completos e talvez mais perfeitos, digamos assim. Não é? Porque ali tem praticamente de tudo. Há momentos até em que os pilotos utilizam o chamado piloto automático. E aqui eu vou contar uma coisinha que aconteceu com um colega magistrado, só não vou dizer quem, ele já até falecido. Ele era do Tribunal Superior do Trabalho. Não é? Eu o conheci pessoalmente e me contaram que a pessoa fidedigna que teria acontecido o seguinte: ele tinha medo de viajar de avião, como muita gente tem algum receio, não é? Tem gente que se benze, reza a viagem inteira, se pega com santos, anjos e Deus. É Muito bem, verdade. ele tinha um terror terrível, não é? Você imagina que ele tinha que fazer, quando ele foi corregedor antes de ser presidente, ele tinha que visitar várias regiões. E para fazer essas visitas, ele ia, em geral, sempre de carro. Mas nesta ocasião, ele teve que ir de avião. E chegou no avião, foi com o secretário ao lado. Determinada ocasião, veio lá uma pessoa, já faz muito tempo isso. Veio uma pessoa, não sei se o avião, talvez os primeiros aviões a jato, uma pessoa, e ele observou pelo traje que poderia ser uma autoridade, porque já não parecia tanto com os comissários ali servindo água, alguma coisa. Aí ele perguntou para o secretário dele ao lado, quando ele passou: quem é? Ele disse: é o piloto. Piloto? Não é possível. Ele era uma autoridade, ele era ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Quando o piloto voltou, ele pegou na mão do piloto: o senhor tem que voltar para o seu posto. O senhor está abandonando o seu posto. Eu vou denunciá-lo para a sua empresa. Ele falou: mas ele está no piloto automático. O que é isso, piloto automático? É mais seguro que o senhor pode imaginar. Então, o piloto automático é para dar uma certa, digamos, folga, vamos supor, da fadiga do trabalhador. Tem até uma certa grande segurança, mas atualmente não dispensa, claro, a pessoa que está ali no comando, especialmente para levantar voo e aterrissar. Mas quando ele já está voando cruzeiro, digamos assim, ele deixa lá no piloto automático. Essa pessoa que tinha medo de avião ficou tão surpresa, não sei se ele denunciou. Ele ia denunciar o cidadão que tinha abandonado o seu posto. Então, você vai ser dispensado por justa causa, imagina, né? Então, o que eu estou tentando dizer é que a legislação, mesmo essa legislação muito detalhada dos aeronautas, que é aquela lei que eu mencionei,
13.475 de 2017, ela é contemporânea, no ano, pelo menos, da reforma trabalhista, né? Ela, com certeza, pela leitura que eu fiz, pela releitura, os estudos que eu fiz para poder estar nesta live, ela não aborda os temas que dizem respeito a uma situação tão excepcional que agora estamos a viver, da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. Ela também não aborda. O que nos leva a entender, eu creio que você vai concordar, que toda aquela legislação, seja a medida provisória 927, seja a medida provisória 938, né, com as suas adaptações de respeito à suspensão do trabalho, redução do trabalho, se aplicam também às aeronautas e aos aeroviários. Agora, eu creio que pode haver, sim, uma grande dificuldade de fazer os acordos individuais com essas pessoas, com os aeronautas em particular. E é por isso que, pelo menos até hoje de manhã, eu estive visitando mais uma vez a internet, ainda está em suspenso, ainda está em negociação a norma coletiva para essas categorias, para ambas as categorias. Porque muitas vezes não é por convenção coletiva, e sim por acordo coletivo. A maioria das vezes é por acordo. Então, um acordo que eu faço com a Gol, outro acordo que eu faço com a Azul, outro acordo que eu faço com a Latam, ou outras empresas, né? Mas há um complicador aí, que tem muitas empresas que trafegam aqui no Brasil que são estrangeiras, do exterior. É isso E que eu ia aí, te falar. como Como é é que fica isso? essa negociação, a aplicação da norma internacional? Aí tem que chamar o Jogenor, que é o especialista nessa matéria, como é que se aplica. Aliás, ambas as categorias, muito particularmente, em especial os aeronautas, não só se aplica aquela lei de 2017, né, como se aplica subsidiariamente a própria CLT, que praticamente não tem quase nenhuma norma a respeito do aeronauta aeroviário, a não ser alguma outra coisinha. Se aplica as normas coletivas, se aplicam as normas internacionais, né? E mais ainda, uma coisa que é muito importante, que está inclusive na lei deles lá, dos aeronautas em particular. Devem ser respeitados sempre os regulamentos da Autoridade da Aviação Civil Brasileira e também internacional. Então, é uma coxa de normas que devem ser observadas, não só para proteger o próprio trabalhador, a empresa, o consumidor e a população em geral. Por exemplo, nessa legislação do aeronauta, que eu disse que tem bastante detalhes, ela tem um capítulo inteiro que trata do chamado Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga Humana. Ora, os dois grandes temas na história do direito do trabalho, desde a sua origem, são em dois sentidos: jornada de trabalho e salário. Então, evidentemente, com relação a esses trabalhadores, a tentativa era dar a eles uma licença não remunerada, não é? Mas aí, como é que eles iam ter aquele benefício que muitas vezes não recebem um salário na altura mais baixa para receber aquele benefício de 600 reais, não é? E eles têm, os aeronautas em particular, têm uma série de benefícios. Se você me permitir, eu não sei se já vou avançar, eu posso fazer um breve resumo só. Claro. Dos aeronautas, né? Porque os aeronautas, assim, o né? aeronauta, pela legislação brasileira, ele tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado. Evidentemente, se aceita, desde o tempo de Getúlio Vargas, a velha CLT lá atrás, aquela proporção de 1/3, não é? Para os comissários estrangeiros, quando se trata de voo internacional ou voo de instrutoria, para instruir, que não tem aqui no Brasil, você pode fazer um estrangeiro, mas a regra é brasileiro para prestigiar, tanto que vai ter a bandeira brasileira nos navios e nos aviões, você sabe. Nos navios é a bandeira in natura mesmo, nos aviões é pintado lá, não é? Uhum. Agora, o Vicente, só fazer uma vírgula aí, aproveitando esse gancho aí.
Você acha que com a Constituição de 88 seria constitucional, por conta do princípio da não discriminação, estabelecer que efetivamente tenha que ser brasileiro num percentual? O que você pensa disso? Seria, por exemplo, como servidor público, ou como candidato, ou político, agente público? Isso não É, feriria tem, a tem, não tem um- discriminação? você sabe que juiz de primeiro grau, juiz do trabalho, juiz geral de primeiro grau, Uhum. né, e até segundo grau, ele pode ser estrangeiro até, né? Não há problema nenhum. Ele faz concurso naturalizado. Mas para o Supremo Tribunal Federal, Tem que não. ser brasileiro. Só brasileiro, nato naturalizado. Uhum. Né? Candidato a presidente da República também. Uhum. Então, quando a Constituição fala nas profissões, fala observar nos termos da lei. Então, ela Uhum. se reporta a lei pelas peculiaridades. Porque quando o avião navega, mesmo dentro do território brasileiro, ele está no espaço, não é? No espaço aéreo, e que muitas vezes é de todo mundo, mesmo estando cobrindo o território brasileiro. Assim como é o mar, digamos assim, Uhum. né? Então pode aparecer, você sabe que infelizmente pode aparecer piratas do ar, Uhum. hacker, uma série de situações. Então é uma questão de preservar, sempre ressalvando a questão de um terço. E pela pesquisa que eu fiz, em geral, os países civilizados estabelecem essa norma semelhante também. Então talvez não haja discriminação, um tratamento diferente pela peculiaridade. A outra situação que muita gente ainda não se deu conta é o seguinte: a lei do aeronauta é a única lei expressa no Brasil, que era 2017, é recente, que proíbe a terceirização. Não sei se muita gente sabe disso. Quer dizer, blindou o aeronauta, proibindo a terceirização. Não é? Com Os relação, com relação a isso, tem uma questão muito interessante, sabe? Se eu não me engano, Vicente, é uma que inclusive foi discutido, né? Claro que não discutiram especificamente naquele julgamento do Supremo sobre a questão da terceirização, não discutiram especificamente os casos de limitação. Mas essa norma protetiva ela é muito interessante. E na União Europeia eles discutiram muito porque a companhia, existem algumas companhias aéreas europeias que inclusive os pilotos são terceirizados. E montou-se uma discussão em cima disso. Essas companhias de low cost, o que acontece? Por que elas são baratas? Porque, quer dizer, uma das razões, porque inclusive os pilotos são terceirizados. E houve uma grande discussão, depois eu parei de acompanhar, se isso poderia efetivamente acontecer, por uma questão, inclusive, de segurança, não é? Que eu acho que é por isso que a lei dos aeronautas proíbe a terceirização, porque é uma profissão muito especial e que você coloca em risco todas as pessoas, como você falou, é a autoridade máxima no avião. Abaixo do piloto, acima do piloto, só Deus, né, Vicente? Não tem mais ninguém ali em cima. Eu costumo dizer assim, na nossa profissão de magistrado, a gente tem que agir mais ou menos como o médico está fazendo uma cirurgia de coração ou de cabeça, delicadíssima, ou então piloto de avião. Se você, juiz, errar, o médico errar e o piloto errar, o paciente ou todo mundo morre. Então, essa cautela, quer dizer, você tem assim um drama, porque você sabe que vai errar, você é falível, é por isso que tem os graus de jurisdição, você sabe que Claro. vai errar. Mas você tem o seu livre convencimento, tem a jurisprudência e tudo mais. Então, essa concepção aliás, serve para qualquer atividade. Por exemplo, o músico também não pode errar, senão a orquestra e o instrumento desafina. Quer dizer, mas a gente sabe que vai errar. Mas é só uma Uhum. comparação. Eu o vi na década de 60, no Rio de Janeiro, um determinado piloto de uma aviação comercial, que ele nascido em Santarém, seu Haroldo, já faleceu. Ele disse para o meu pai e para o meu tio, eu era jovem, estava ouvindo. Disse, olha, o avião foi feito para não cair. Quando ele cai, aí você pode ter certeza que tem sempre um componente humano, que são uma combinação de fatores, né? Alguma coisa é feita para não cair. A não ser que o piloto queira propositadamente colocar abaixo o avião. E isso já aconteceu. Um determinado copiloto, algum problema de depressão, ele acabou colocando o avião Sim. abaixo. Então, pelo menos no estágio que nós estamos, é esse. Esta lei dos aeronautas, que é recente,
ela teve uma contribuição, vamos chamar até de lobby, que é uma profissão legal nos Estados Unidos, né? Um lobby muito forte da categoria. Não é? É por isso que ela é detalhista, porque eles foram fazendo todas as demarches necessárias, todos os contatos no Congresso Nacional para obterem exatamente essa legislação que eles têm com muitos detalhes, inclusive a tal da proibição da terceirização. Também tem a figura do tal chamado tripulante extra, que não é exclusivo da aviação. Também nos caminhoneiros nós temos, não é? Não é? Então, ocorre o seguinte, é que o tripulante extra, a gente até quando viaja de avião, a gente vê isso. Ele vai viajando numa cadeira lá dos passageiros, não é? Como se fosse um passageiro, mas ele está indo de um lugar para o outro para cumprir uma folga, ou gozar férias, ou viajar mesmo, mas ele não pode ir na cabine e nem pode trabalhar. É chamado tripulante extra, porque ele não está trabalhando. Nessa lei, estabelece a figura que está na velha CLT, da chamada imperiosa necessidade. Se lembra que está na CLT? Olha, você pode ser convocado a fazer horas extras por imperiosa necessidade, força maior. Você lembra lá? Sim. Só que a legislação não define muito isso. E a própria jurisprudência, não diria com relação à força maior, mas com relação à imperiosa necessidade, não diz muita coisa também. E a lei certamente não deve descer tanto a detalhes, vai deixar para o intérprete. Mas essa lei dos aeronautas, ela descreve o que é imperiosa necessidade, provavelmente uma reivindicação da própria categoria. Ela diz, aquela que é decorrente de catástrofe ou de problema de infraestrutura que não configure de falha ou falta administrativa da empresa. Porque muitas vezes a empresa comete uma falha, não é imperiosa necessidade. Não é? Ela não teve a cautela e imperiosa necessidade. Mas aí a lei define exatamente para definir as responsabilidades. Uma outra questão que é ligada também à jornada de trabalho é a limitação de sobreaviso. Os aeronautas têm o sobreaviso e prontidão. A prontidão lá eles chamam de reserva, que tem também no transporte de trens, né? Prontidão, sobreaviso, que se aplica, por analogia, a outros trabalhadores, até a magistrados, nós temos nossos plantões, não é? Pois existe uma limitação de sobreaviso, quer dizer, não pode a pessoa ficar o tempo todo de sobreaviso, porque senão viola aquele princípio da desconexão. Exatamente. Aquilo que nós estudamos tanto no direito do trabalho. Então, tem uma certa limitação na legislação. Tem também outra hipótese, que é a acomodação do repouso, que é o pernoite. Olha, eu me lembro que um dos meus cunhados, quando passava em Santarém, exatamente pernoitando, ficava na casa do meu sogro, que é o pai dele, não é? Ele tinha uma cautela muito grande de dormir cedo, de se alimentar, até se concentrar como se fosse um jogador de futebol para o próximo voo. Quer dizer, a pessoa se disciplina por causa disso. É uma profissão muito exigente, o da aeronauta em particular. Então, há que ter um repouso, e essa legislação chega a ser detalhada. Exige que seja quarto individual, privativo, condições adequadas, diz a lei, de higiene, segurança, ruído, controle de temperatura, luminosidade. Quando você vai para um hotel, olha, eu quero ficar em andar alto, para não ter barulho. Você fica ali na Paulista, por exemplo, né? Eu quero ficar alto para não ter o barulho. Pois eles têm esse direito também. Todos os hotéis eles têm um visitados, muitas vezes pela ANAC, pelo sindicato, para lhe proporcionar esse tratamento. Você sabe que quando o aeronauta está no pernoite, né, e no momento que ele sai do hotel, até chegar na aeronave e terminar, ele já está como se fosse em trabalho. Quer dizer, quando ele sai do hotel para o aeroporto, é como se fosse aquelas horas em itinerary, que a reforma aboliu. Mas a lei diz que não é paga, mas já está à disposição, se houver um acidente de trabalho.
E a jornada dele começa quando ele sai do hotel onde ele estiver hospedado, vamos supor, e termina depois que ele chega em Na casa. terra, na casa dele de volta, ou então num hotel, que for assim, quer dizer, quando para o motor da aeronave. A outra situação, outra coisa que eu vi nessa legislação, um certo detalhe com relação às folgas, que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas tem as compensações e tudo mais, exatamente porque a jornada de trabalho do aeronauta, inclusive aquele que faz viagens internacionais, chega até, pela lei, uma previsão de 18 horas. Sim. Porque tem É viagens que muito demoram irregular, muito, né, Vicente? É muito muito longe, irregular. muito irregular, 18 horas de jornada, e evidentemente, quanto maior a jornada, maior também o tempo de folga para compensar. A gente vai dizer, na matemática, empata. Claro que não empata, Não. porque muitos deles trabalham por turno ininterrupto, de revezamento, sobretudo grandes viagens, e a vida deles com relação à vida social, vida pessoal e vida familiar, vira um problema assim meio complicado. O relógio biológico deles deve ser uma coisa terrível. Quando você faz uma viagem para o exterior, a gente sabe, nos primeiros dias, o nosso, digamos, o nosso O relógio fluxo. biológico já entra numa confusão toda, né? Agora imagine eles. Ah, mas eles se acostumam com isso e tal. Mas tem problema de depressão, tem uma série de problemas, e por isso que tem um sistema de controle da fadiga, não é? Quando estava estudando essa matéria, me lembrei de um certo aviãozinho que tem, que é o drone. Se lembra do drone? Aqueles drones que Sei. são utilizados, inclusive, para fazer reportagens e tudo mais. Uhum. Quer dizer, eles são pilotados aqui à distância, não é? Uhum. Pois você sabe, assim como nós temos carro sem motorista, pelo menos está em teste. Também já está em teste, já foi feito teste de aeronave sem piloto, imagine. Mas Eu as acho que eu, pessoas eu já acho que eu têm vou medo. ficar, eu acho que eu vou ficar que nem seu amigo lá, se eu pegar uma aeronave sem piloto, viu, Vicente? A gente já tem medo de quando vê aqueles tripulantes no avião. Imagina você entrar no avião, cadê o piloto? Cadê Não o tem o piloto. piloto? O piloto sumiu. Não sei. Nem Olha, entrou no avião. eu não tenho medo de avião. Aliás, eu não posso ver nada que balança que eu durmo, né? Eu sou que nem criança. E eu entro no avião, a primeira coisa que eu faço é dormir. Eu geralmente não vejo taxiar para sair. Mas eu vejo o piloto. A hora que eu entro, eu sempre olho na cabine para ver se ele está lá. É coisa Entrar e importante. não ver o piloto, eu acho que vai me deixar um pouco apavorada, viu? Piloto e pilota. Tem mulheres Sim, também. tem mulheres que Hein? já peguei, E já olha, peguei. dizem que as mulheres são mais perfeitas em tudo, inclusive em pilotar avião, né? Dizem que elas são bem minuciosas, né? É, Detalhistas com provavelmente. tudo. Eu imagino, ainda mais se for virginiana como eu, meu Deus, coitado de quem trabalhar com ele. Pois é. Agora Mas você pode imaginar a preparação de um piloto, não é? Ele tem que ter licença, tem que ter um curso, não é? sim, Tem que ter, de vez em quando tem que revalidar isto tudo, quer dizer, não tem um exame só como o exame da OAB. De tempo em tempo tem que é. estar revalidando isso, e em períodos mais ou menos que não são longos, são mais ou menos curtos. Então há uma exigência, não digo pressão, mas uma exigência necessária, um rigor, uma disciplina realmente muito intensa, né, com ela. Então, Exatamente. essa Por isso legislação, que, apesar inclusive, de o ter tempo de aposentadoria deles é menor, né, Vicente? Eu me lembro, uma aposentadoria especial. o meu padrinho foi comandante da VASP e ele contava as histórias de viagem. Eu lembro que eu era pequena, eu ficava maravilhada com as histórias que ele contava, porque realmente é uma profissão peculiar, né? É uma profissão muito bonita. Mas eu me lembro realmente da preparação para viajar, era uma coisa absurda, né? E realmente, por conta da responsabilidade. Ele sempre falava dessa questão da responsabilidade de estar transportando muitas pessoas. Então, claro, se acontece alguma falha, né? É complicado. Claro, no alto, uma falha, dependendo da falha, a chance de acidente com morte realmente é de 100%, né? Agora, você imagina esses tumultos que a gente vê, não raramente, acho que no mundo todo, mas no Brasil em particular,
quando atrasa uma viagem, que a pessoa tem compromissos e começa a escrachar lá o aeroviário, que é Que um não vai pau resolver mandado, nada. que não vai resolver nada, né? Então as pessoas ficam desesperadas porque têm os seus compromissos e eles têm que ser um mata-borrão para resolver isso tudo, né? Então a gente tem que ter essa compreensão para poder captar essas dificuldades que tem. Então, em resumo, a legislação não cuida especificamente de redução, de suspensão, não é? E das situações previstas na legislação do nosso tempo agora da pandemia. Então, toda aquela legislação pode ser aplicada. Mas eu penso que no aeronáutica em particular, e até mesmo no aeroviário, eles estão no Brasil em negociação, acordo coletivo em determinadas empresas. Que uma empresa pode, outra não pode, outra tem uma peculiaridade, outra não e tudo mais. Né? Agora, Até, essa legislação. Pois não? até porque, Vicente, me parece que as companhias não vão voltar, assim, na perspectiva que se tem, é que mesmo com o final da pandemia, a situação vai tardar a se normalizar. Então, por exemplo, em alguns países na Europa, eles já dizem que as medidas restritivas vão até 2022. Por exemplo, ambientes, eventos com mais de 100 pessoas. Não vai ser permitido até 2022. Restaurantes, museus, tem que ter um mínimo de um funcionamento máximo. Primeiro começa com 30%, 100% vai demorar muito tempo. Isso implica, obviamente, na redução do turismo, não é? A Espanha, por exemplo, hoje você não pode ir de um estado para o outro, de uma comunidade para outra. Se você está na comunidade de Madrid, você não pode ir para a comunidade de Extremadura, né? Então, é óbvio que isso tudo vai afetar a aviação e vai afetar tudo isso. Então, quer dizer, acho que os acordos, porque a medida provisória ela tem uns prazos restritos, não é? A gente fala em suspensão e em redução de jornada entre 60 e 90 dias, dependendo da situação. Pode ser renovado? Em princípio, sim. Mas como é que você vai renovar uma situação dessa para a aviação em que provavelmente o retorno, primeiro, o retorno vai ser gradativo e segundo, já se fala aí numa mudança de hábito para todo mundo, né? Ou seja, reuniões que eram feitas, aquele monte de voo que tinha São Paulo, Rio de Janeiro, entre 6 da manhã e 8 da manhã, provavelmente vai ser reduzido pela metade, porque as pessoas estão vendo que é possível fazer determinadas reuniões à distância. Então, não há mais a necessidade nem da mobilidade, nem do custo, né? Então, isso vai afetar profundamente as companhias aéreas. Agora, como isso vai representar dentro dos acordos coletivos, a gente sabe, não é? É verdade, olha só, essa situação vai afetar muitas coisas, vai afetar o mundo do trabalho, já está afetando, vai afetar as, a indústria da aviação, construção do avião, né, o tipo de avião que vai ser feito, não é? Os passageiros, a sociedade em geral. Por exemplo, eu li a respeito que já tem ideias, pelo menos, de colocar menos cadeiras no avião, ou se colocar um número mais ou menos equivalente, a cadeira do meio seria o contrário. Uhum. Quer dizer, as duas pessoas, corredor e janela, ficariam mais ou menos, não tão distantes, mas não tão próximos, e o do meio ficaria às avessas, ao contrário, entendeu? Ficaria de costas para eles assim, né? A outra, essa seria uma hipótese, porque aparece ideias para tudo. Você muda toda a estrutura do avião. A outra hipótese, cada cadeira individualmente seria blindada, né? Com uma espécie de película própria, tipo uma redoma, né? Uma redoma específica para você não ser afetado nem por ninguém do lado. Né? E também o serviço de bordo, uma água, quem tem que beber até tomar um remédio. Né? Uma viagem mais de 4 horas, como é que seria uma possível alimentação, mínima que seja. Né? Ou então, seria então a cadeira para trás, a do meio, né, virada ao contrário, ou então uma redoma de vidro. Não é? Ou então o número de cadeiras, e se reduzir o número de cadeiras,
vai afetar diretamente o, o lucro das empresas. Se vai afetar o lucro, vai aumentar o preço das passagens. Se vai aumentar o preço das passagens, só quem vai viajar é aquela velha história que já se falava não há Sim. tanto tempo atrás. A Só gente vai rico que vai retroceder, não viajar, é? vai retroceder, não é? Aí a compensação será essa, será, quem sabe, a internet fazer a viagem virtual, não é? Um contato virtual, muitas coisas se podem fazer virtualmente, não é? O certo momento de crise pode dar uma quebra nesses paradigmas e surgir alguma coisa de novo que a gente não sabe bem o que é, mas é possível que venha. Ninguém sabe. Claro. Olha, esse meu avô que fez as músicas Valsa do Alveador e Sonho de Ícaro, José Agostinho da Fonseca, ele viveu as duas guerras mundiais. Ele nasceu em 1886 e morreu em novembro de 1945. A guerra terminou em maio. Então ele viveu. Meu pai também viveu as duas guerras, mas era criança na Primeira Guerra. Essa situação das duas guerras mundiais. E isso inspirou a música que ele fez. Eu tive um tio, irmão da minha mãe, que foi para o campo de batalha na Itália. Ele era enfermeiro. Depois ele não deu notícia mais, já começaram a pensar que ele tinha morrido, aí ele apareceu de surpresa, né? Enfim, essas situações que ocorrem na guerra são interessantes. O próprio Santos Dumont, voltando a Santos Dumont, você sabe que Santos Dumont ficou um pouco enlouquecido no final da sua vida, porque ele ficou extremamente decepcionado que o seu invento, que é o avião, teria sido utilizado em guerras para metralhar e jogar bomba dos Estados Unidos em duas cidades do Japão. Ele ficou assim horrorizado com isso, porque a concepção dele veio para o bem. Então, Claro. esse vírus, que é um mal, pode ser que a gente consiga tirar um bem para a tecnologia e para servir a sociedade. Ninguém sabe. Nós estamos apenas no dia 14 de maio de 2020. Quem sabe daqui a 2 anos, 3, uma década, as coisas se alteraram, não? Acho que no final do ano a gente vai ter que voltar para falar de aviação de novo, Vicente, porque pelo jeito vai alterar muita coisa. Eu não tinha pensado nas indústrias de construção de aeronaves, né? Isso Que provavelmente vai envolve mão de obra afetar. também. Hã? Que construção envolve mão de obra. Exatamente, porque Mão de na obra verdade, altamente sofisticada e o operário comum. sim, vai afetar tudo, né? Ou seja, vai ser uma mudança de relacionamento entre tudo. E isso, obviamente, vai causar corte em todas essas indústrias, né? Não só nas indústrias de construção, como você está falando, mas também, obviamente, na aviação, porque se a gente tiver aumento de custo em tudo, e se a gente tiver essa redução, é óbvio que as companhias aéreas vão passar a cortar funcionários, porque, obviamente, você não vai precisar do mesmo número de tripulação para um determinado avião, e tampouco vai precisar do mesmo número do pessoal de terra, não é? Então, provavelmente vai haver uma redução. Do pessoal de terra já estava havendo uma redução, até por conta das questões das máquinas, né? Agora a gente chega no Olha, aeroporto, você faz o check-in e faz tudo, né? você não viaja muito de avião, né? Porque você está aí em São Paulo, Itaperica da Serra. Mas como eu estou à distância, eu viajo um pouco mais. Quando eu era presidente do tribunal, então eu viajava muito de avião, né? Então, às vezes eu viajo de avião. Uma ocasião eu estava em Portugal, o meu filho foi me deixar no aeroporto e eu não sabia o que fazer, porque o cidadão, olha, veja aquela máquina lá. Eu tinha que fazer um despacho, está acostumado aí com a pessoa do balcão. Mas agora é tudo automatizado. Você vai lá, teca umas coisas, coloca a sua mala, ninguém pega você, faz tudo sozinho. Exatamente, você tem que Então, fazer tudo sozinho. É como banco, né? É como banco. como Aliás, banco. outro tema que a gente precisa tratar aqui nessas lives é do bancário, porque É. mudou completa, a configuração do banco é outra, né? Então a gente já vinha com Está uma na sua palma da operação. sua mão. É, Está na exatamente. palma da sua Hoje em dia, eu me lembro se eu tiver. Eu trabalhei em banco quando eu tinha 15, 16 anos, Vicente, e eu mão. cheguei à conclusão de que a minha profissão deixou de existir faz algum tempo, né? Eu era escriturária do banco, isso aí não existe mais. Olha, Não existe e não tem mais utilidade, né? E eu me lembro que era um prestígio trabalhar em banco, né? Eu me sentia super importante, uniformizada, tudo. E hoje em dia isso não existe mais, esse tipo de situação não existe mais. Enfim,
Nós estamos chegando no final, Vicente. A gente não falou sobre. Eu queria que você tratasse muito rapidamente, porque sabe que o Instagram é impiedoso conosco, né? De duas Verdade. questões da medida provisória. Uma com relação aos contratos de concessão, né? Que a medida provisória trouxe. E outra com relação à questão dos consumidores, como é que eles vão ficar. O Luciano Tim já falou alguma coisa sobre isso numa live que a gente fez aqui, dando posicionamento do Senacom, da questão dos reembolsos, mas o que eu vejo é muita gente nervosa com essa situação de obrigação do reembolso, obrigação de remarcação, e numa situação que a gente não sabe muito bem como vai ficar. Como que você interpreta essa parte da medida provisória? Porque, obviamente, se tiver que começar a exigir esse reembolso antecipado, aí sim que as empresas vão quebrar de vez, né? Olha, existem duas medidas provisórias que cuidam dessa questão de reembolso. Uma genérica, digamos assim, que atinge até o trabalho de artistas, que falamos outra vez, né? Um serviço, evento, em geral, que não seja de aviação, que tem a questão do reembolso, né? Mas tem essa medida que é anterior, que que nós estamos tratando agora, que você mencionou, é a medida provisória 925, de 19 de São José, 19 de março de 2020. Esta dispõe especificamente sobre algumas medidas emergenciais para a aviação civil em razão da pandemia da Covid-19. Ela diz que nos contratos de concessão de aeroportos, que os aeroportos tudo atuam na base de concessão de serviço público, firmados com o governo federal, as contribuições fixas e as variáveis, eles têm que pagar alguma coisa para o governo, né? Já que é uma concessão. Com vencimento no ano de 2020, muitas estavam vencendo agora em março, abril, maio, junho. Com vencimento neste ano, elas foram arredadas para até 18 de dezembro, que é exatamente porque esta medida provisória foi datada 18 de dezembro de março. Então, jogou para 18 de dezembro de 2020. Quer dizer, para as empresas concessionárias pagarem as suas contribuições fixas variáveis, vai até 18 de dezembro de 2020. Esse é um dispositivo dessa medida provisória 925. A outra que você mencionou é a questão do reembolso. Aí é para o consumidor. Não é? De vez em quando a gente vê nesses sites, cara, meu reembolso não saiu, estou esperando um mês, não sei o que mais, coisa e tal. Vai esperar mais, né? As empresas ficaram sem fluxo de caixa. Elas foram diretamente afetadas. Né? Não sai o dinheiro do ar, nem nada. Sai dos pagamentos que ela recebe. Então, esse prazo para o reembolso, não é? Do valor equivalente à compra da passagem aérea, né? Não é passagem terrestre, nem marítima, nem fluvial, mas aérea, será feita em 12 meses, observadas as regras do serviço contratado, porque tem outras regras lá, e mantida assistência material. Significa dizer, aquela assistência material, se a pessoa tiver que ficar num hotel, tiver que ter uma alimentação, normalmente acontece, né? Mas o reembolso é feito em até 12 meses. Quer dizer, um prazo equivalente às outras categorias todas que aconteceram. Né? Agora, os consumidores, quando fazem o cancelamento, antes eles pagavam uma taxa. Às vezes a taxa não era barata para você fazer um cancelamento. Ainda mais dependendo do tipo de nível de passagem que você compra, categoria que você compra. Né? Mas essa medida provisória adotou uma regra muito boa, que estabeleceu a isenção das penalidades contratuais. Quer dizer, mesmo que o contrato e a legislação, seja o Código Civil, seja o Código Consumidor, qualquer outra lei, estabeleça uma penalidade, o consumidor fica isento de pagar essa mentalidade, essa penalidade, quando ele aceita o crédito para utilização do prazo de 12 meses, contado da data do voo contratado. Então, qualquer contrato que foi firmado até 31 de dezembro de 2020, portanto, estabeleceu até para o futuro, qualquer contrato que você faça, que já fez, né, e que faça até o final do ano, né, você tem aquele prazo, a empresa tem um prazo de até 12 meses, pode ser que ela possa fazer logo,
12 meses para fazer esse reembolso. Se ela puder fazer logo, ela faz. Agora, ao lado disso, tem sempre a possibilidade de um acordo, de um ajuste, não é? De um crédito. Quer dizer, o mais interessante não é cancelar. O mais interessante seria remarcar. A grande pergunta é se você pode remarcar para, digamos, outubro, aí não deu certo, pode remarcar de novo. Eu acho que sim. Acho que sim, porque se a situação permanecer, claro que é possível. Agora, essa medida provisória é uma medida provisória muito genérica, né? E é possível que, com o tempo, como há uma dinâmica nessas relações todas, até envolvendo aspectos internacionais, pode ser que seja baixada outra norma. Né? Mas no que diz respeito aos trabalhadores, especialmente aos empregados aeroviários e aeronautas, tudo, é muito importante uma negociação coletiva, que eu acredito mais, sem discutir aquela questão da validade do acordo individual, pelas características. Até porque o sindicato é um sindicato forte, dá uma solução mais uniforme para a categoria. Seria mais efetivo, né, Vicente? Vicente, nós vamos ter que encerrar nosso papo. Adoro conversar com você, de uma cultura espetacular, sempre misturando um pouco de arte com história e com direito. Isso faz com que o bate-papo fique muito leve, mas nossa live tem que chegar ao final antes que o Instagram nos expulse dessa sala, não é? Quero agradecer em nome da academia profundamente, registrar aqui nossos confrades, que acabou que não deu tempo de eu dar um bom dia aí para o Bento, que está nos assistindo, que vai estar aqui a semana que vem. O Vitor já passou por aqui, mandou um abraço. O ministro Carlos Alberto, o ministro Cláudio Brandão, que no final desse mês vai estar numa mesa da academia sobre o processo, que a gente vai lançar agora. Esse final de semana a gente já lança a mesa. E agradecer profundamente pela sua disposição, Vicente, de estar aqui conosco e poder contar tanta história boa, não é? A gente fica até com saudade, né? E aí eu me lembro dos aviãozinhos que eu pegava para ir para Marília, quando eu dava aula no mestrado lá, que a gente falava que era o Deus Me Chama, que tinha aquela hélice, e um dia entrou viajei muito dele. E aí eu falei assim, acho que o mais seguro é esse mesmo, é o avião da hélice que vai rodando, voa baixinho, não é? Dizem que o mais seguro. Minha primeira viagem de avião, que demorou de Belém para o Rio de Janeiro, foi 12 horas, pingando. Meu Deus. 12 horas. Dá para ir a Lisboa e quase voltar. Dá para ir voltar, ainda dá para almoçar lá no centro, não é? Verdade. É. Gente, bom dia para todo mundo. Te deixo aí com as palavras finais. Mais uma vez, em nome da academia, eu agradeço. E daqui a pouco a live vai estar disponível aí para quem não pôde estar conosco no nosso canal do YouTube, já ficando aí na nossa grande biblioteca, não é? Um beijão, Vicente. Muito obrigada, viu? Pois não. Então, Tereza e nossos amigos, Valsa do Aviador, como Dumont e Severo, e como Pinto Martins, muito breve conto espero, voando alcançar os meus fins. Hei de meu corpo librando, como intrépido albatroz, ir ao espaço dominando, chegar à pátria dos sóis. Se longe voa e se libra o próprio urubu no ar, como, pois, o homem que vibra não há de voar? Voar? Bom dia a todos, muito obrigado. Um beijo para todos. Um beijão, muito obrigada, Vicente. Até daqui a pouco com a Tereza Asta. Meio-dia no canal da VDT. Um beijão para vocês. Tchau, tchau, bom dia. Obrigado.